Olá, amigos, tudo bem? É o Marcos Turim. A mensagem de hoje o tema é como vencer o medo. Eu vou dar um testemunho um pouco sobre a minha vida e também falar sobre o que acontece em algumas pessoas. É, o medo, né? O medo é um sentimento que faz a pessoa temer por algo que não vai dar certo, ou que ela não vai conquistar, ou que ela não vai conseguir fazer, ou algo que vai acontecer com ela que se ela não conseguir atingir a meta ou expectativa de pessoas ou dela mesma, e ela se retrai e às vezes ela não consegue fazer tal coisa porque tem esse sentimento que faz ela não agir e não fazer certas atitudes. Por exemplo, a pessoa ela precisa apresentar um trabalho na escola, mas ela tem medo da reação das pessoas, ela tem medo de fracassar. E isso vem já talvez de algum dia que ela teve medo de alguma situação ou passou vergonha, daí aquilo bloqueou ela para apresentar. E às vezes a pessoa. E hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo com esse tipo de medo. Medo de crescer, medo de trabalhar, medo do futuro, o medo do que vai ser depois de perder alguém, o medo do que vai ser depois da morte, o medo da morte. Eu como cristão, eu sei que Deus é o que nos ajuda a vencer, né? E nesses medos nós precisamos crescer. E eu digo assim que o que faz a gente vencer o medo é enfrentar ele. Às vezes a gente não vai conseguir vencer da noite para o dia, mas a gente precisa enfrentar nossos medos, nossos fantasmas, encarar cada um e entender que a gente tem essa fraqueza, mas Deus nos ajuda a vencer. Meu testemunho, basicamente, vamos dizer assim que eu lembro quando era pequeno, o meu pai ele bebia e a gente passava, ele às vezes pegava o revólver para tentar dizer que ia matar a família. A gente passou várias situações que eu lembro onde que ele dizia que ia matar a família, onde que ele dizia que a família não, não prestava. E nós tínhamos 4 irmãos, tudo menor, né? E ele bebia, de repente ficava alegre, de repente ficava triste e botava a culpa na família. Eu tenho uma. Na época eu era até gago e o medo, né? A gente cresceu assim, medo de várias coisas, né? Por ocasião de ter medo do meu pai. A gente chegava em casa às vezes antes do horário e se não tivesse tomado banho apanhava. Ele batia muito na gente. Eu sei que era a cultura que ele foi criado. No final ele se converteu, era um bom homem, mas quando ele bebia ele tinha esse problema. Graças a Deus, Deus nos livrou. E com o tempo, a gente foi aprendendo. Eu vi que na escola era muito difícil eu apresentar trabalho, era muito difícil eu jogar futebol, ou jogar basquete, ou jogar algum tipo de esporte, porque eu tinha medo do que os outros iam falar. Mas conforme o tempo, eu consegui vencendo algumas coisas e hoje a gente venceu várias coisas enfrentando o medo. Quando eu jogava, o coração parecia que ia sair pela boca, mas eu estava lá tentando jogar. E conforme eu ia tentando, eu ia conseguindo ver os limites que eu tinha. E, e às vezes a gente conseguia vencer. E com o tempo a gente conseguia vencer mais facilmente. Hoje eu não quero dizer que a gente é perfeito, que não tem medo, mas a gente continua enfrentando os medos do futuro, os medos do dia a dia, os medos de errar, os medos de não ser aceito. Na escola, né? Ia apresentar o trabalho, o coração estava na boca, batendo, mas a gente falava, não, é só dar o primeiro passo, né? Creio que Deus usa pessoas e na igreja também a gente aprendeu muito, ajudando a liderar na igreja e a gente conseguiu vencer os medos assim, enfrentando o medo e dando o primeiro passo e abrindo a boca quando era para ensinar, ministrar. E graças a Deus a gente trabalhou 20 anos no comércio, é,
estudo não tão, fiz só o segundo grau completo, fiz poucos cursos, não na verdade fiz um curso de datilografia em 1986. Hoje a gente ajuda na igreja, tem mais de 20 anos que a gente serve na igreja. Pela graça de Deus a gente conseguiu escrever mais de 300 mensagens, 13 livros com mensagens bíblicas. Nós temos um canal com planilhas, tem mais de 200 vídeos de planilha onde a gente tira nosso sustento com as planilhas, pela graça de Deus. Tem planilhas financeiras para empresas, para famílias, empresas, planilhas de caixa, quantos a pagar, quantos a receber, vários setores, né, salão de beleza, pet shop, lava-jato, hotel. Então você vai ver vários números, mas a gente conseguiu fazer porque Deus nos ajudou. A gente ministra algumas palavras também, mas é pela graça de Deus que nos tem ajudado. Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, nunca ia vencer o medo. Qual que é o seu medo? Aquilo que está te atormentando, aquilo que tira o seu sono, aquilo que impede você de seguir. Tem pessoas trancadas num quarto, isoladas das amizades, que não conversa, não brinca, não vai num clube, não toma banho de sol, por exemplo, num clube, porque tem vergonha das pessoas. Não vai na piscina porque tem medo das pessoas. Às vezes não vai onde que tem muita gente, numa festa, num aniversário, não participa de jogos porque tem medo e tem vergonha das pessoas, se isola dos parques, se isola das áreas de lazer porque tem medo de pessoas, o que vão achar dela. Sabe, a gente tem que vencer. E peça ajuda para Deus, converse com Deus, que Ele vai te ajudar, tá bom? De deixar essa mensagenzinha, quero dizer que tudo é pela graça de Deus, mas procura enfrentar o medo, não foge dele não. Sabe que realmente é uma situação, é uma fraqueza, mas Deus, a Bíblia fala que a gente tem que ter bom ânimo, e fala 365 vezes na Bíblia, não temas. Quer dizer, Deus falou para não tenha medo, porque Ele está conosco os 365 dias do ano. Cada dia Deus está com você para te ajudar. E Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ok? Fica essa mensagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá?